Olá, pessoal. Estou aqui com vocês, ouvintes, para a participação do primeiro podcast do Empreenda Talks. Está comigo hoje aqui Caroline Bose, procuradora institucional da Univel, e Marcos Beltrame, diretor executivo da TOTVS Oeste. Estamos hoje aqui para falar sobre o primeiro episódio de inauguração do nosso podcast sobre empreendedorismo. Vamos falar bastante sobre inovação, sobre dicas e a história de sucesso de alguns empreendedores. Caroline, pode nos falar um pouquinho da história de sucesso da Univel, dos projetos e de como foi todo esse período de inovação e de educação na região oeste? Sei que vocês foram pioneiros aqui na educação e ensino superior. Sim. Primeiramente, obrigada pelo convite, né, de estar aqui para falar dessa instituição. Eu já estou na Univel há quase 20 anos, né, acompanhei muito da minha trajetória profissional e do crescimento da instituição também. Atualmente, respondo pela Procuradoria Institucional da instituição junto ao Ministério da Educação. Sou diretora de desenvolvimento aqui também. Então, adoro falar sobre os projetos, né, de desenvolvimento da instituição. A Univel, como as pessoas da nossa região aqui já sabem, foi a primeira faculdade particular de Cascavel, né, naquele momento onde a Univel surgiu. Então, nós somos credenciados em 1995 e começamos os cursos, então, em fevereiro de 1996. Né, já temos aí 28 anos, né, 27 anos de história, estamos indo para o 28º ano e temos muito a comemorar, né? A instituição nasceu num primeiro momento num espaço onde não era hoje a sede, né, onde nós estamos. Nós começamos a nossa história lá no Colégio Auxiliadora, né? Quando fomos credenciados, o espaço era sublocado de uma escola aqui em Cascavel, a qual muitos conhecem. Os cursos eram à noite, então como lá não tinha aula à noite, funcionava a Univel. Na medida em que se iniciou lá em 96, muitas pessoas naquele momento buscavam realizar o ensino superior ainda na nossa região, né? Então, como existia só a UniOeste, a UniOeste naquele momento não era nem ainda a Universidade do Oeste do Paraná, era a FECIVEL, né? Antigamente as pessoas lembram desse nome, era uma faculdade, era pequena, eram poucos cursos, né, poucas vagas. Então, boa parte das pessoas que pretendiam cursar o ensino superior ainda saíam daqui para ir viver essa experiência de estudar fora, né? Então, as famílias tinham que se dividir, as famílias tinham que ter um custo também, além de pagar o ensino superior lá fora, pagar um hotel, hospedagem, né? Então, o custo de se mandar, naquele momento, pessoas para fora da cidade eram muito mais elevados, porque ainda não existia toda essa gama de instituições, né? Nem públicas, nem privadas, e aí ainda tinha que arcar com o custo realmente de toda a hospedagem da pessoa naquele espaço, e viagens, fora a divisão das famílias, né? Os jovens indo para fora. Então, realmente era um momento de muita ânsia, muita necessidade de abrir uma instituição privada em Cascavel a qual as famílias pudessem receber, né, a instituição pudesse ter os seus alunos na cidade e as famílias pudessem deixar os seus familiares estudando aqui. Então, a Univel abriu ali nos seus primeiros anos, então, abriu com os cursos de tecnologia em processamento de dados, que eram cursos na área de informática, sistemas de informação, né? Aí quem está ouvindo aí um pouco sobre essa área. Nós, logo depois, então, ampliamos para outros cursos, economia, direito, né? Logo no começo já veio direito, que era um curso muito solicitado. E aí as vagas, né, eram contadas, ainda existia muita concorrência, né? Eram mais de 10 candidatos por vaga, mas ainda assim já foi um conforto, né, para as pessoas da cidade, para as pessoas que não precisavam mais se deslocar. Logo depois a Univel, então, já tinha condições de ter o seu próprio espaço, né? Já veio para esse bloco aqui onde a gente está
tá gravando esse primeiro momento é o bloco A da instituição. Então, a Univel nasceu nesse espaço, né? Eram 2 andares com muitas salas de aula, laboratórios e tudo mais. E aí, então, a gente foi evoluindo, né? Hoje, a instituição representa, sem dúvida nenhuma, uma grande instituição educacional para Cascavel e toda a região, e é reconhecida também até a nível nacional, né? Temos cursos que são reconhecidos, recebemos alunos de toda a região, né? Estamos agora com mestrado, então vem alunos até internacionais estudar com a Legal. gente. Representa, a instituição de vocês representa muita qualidade na região, né? Você tem Isso. fortes parcerias, né? Principalmente na pós-graduação. Isso mesmo. Então, a gente sabe hoje da força que essa instituição tem, né? Que foi uma bela história. Depois a gente pode contar um pouco mais sobre as parcerias que aconteceram ao longo dessa história, né? O que aconteceu para a Univel estar nesse momento. Mas, sem dúvida, é uma instituição conhecida e reconhecida, né, pelos cascavelenses e por todos que estão aqui à nossa volta. Legal, sem dúvida. Beltrame, você é um empreendedor aí de longa data também, né? E atua nesse ramo de tecnologia há muito tempo. Você pode passar um pouquinho dessa história de sucesso e de empreendedorismo no segmento de tecnologia? Sei que nós temos um grande trabalho aí de inovação a ser criado, principalmente regionalmente, e onde a TOTVS Oeste pode entrar nesse processo. Obrigado pelo convite, Emerson. Prazer estar aqui com vocês. Falar de inovação é falar de ciclos, né? Inovação é uma coisa que vem em ondas e vai acontecendo. Cada período de 5 anos surge uma coisa nova. Nós estamos diante agora de não diria nem que é um processo de inovação, né? Eu diria que é uma revolução, que é a inteligência artificial. Vai mudar muito o nosso ambiente de negócio, o jeito que as pessoas vivem, se relacionam e fazem negócios, né? Mas eu vou começar contando para você um pouquinho lá de trás. E isso se confunde bastante com a história da própria TOTVS. Eu estou há 25 anos na TOTVS. Comecei na TOTVS quando ainda era uma empresa que faturava 30 milhões por ano, era microsiga, uma empresa jovem, uma empresa lutando para ter representatividade no mercado nacional de software, né? Naquela época, em 1995, 96... Tecnologia não era o principal, né? Contando, assim, eu peguei a última fase de ver poucas pessoas terem acesso à internet. A internet estava começando no Brasil. Não tinha telefone celular, né? Então as coisas rodavam em processamentos. Estava muito naquela fase de rodava em mainframe, para os microcomputadores. Algumas empresas investiam em alguma gestão interna com bastante dificuldade de tecnologia. O microcomputador era recente naquela época, né? Era recente. Então, algumas empresas como a Microsiga começaram a desenvolver software para fazer gerenciamento de empresas. O próprio nome, na época, era SIGA, né? Sistema Integrado de Gestão Administrativa. Então, ele cuidava de ajudar as empresas de alguns setores a ter gestão financeira, seu faturamento, o controle do seu estoque, e por aí vai. E no cenário nacional, algumas empresas começaram a existir e se tornarem referências, né? Ao longo do caminho, a Microsiga adquiriu essas empresas concorrentes, um movimento inteligentíssimo de mercado, e foi aí que nasceu a TOTVS. A TOTVS é a junção dessas principais empresas de tecnologia que nasceram ali em 1980, 1990, despontaram muito em 2000. Despontaram em 2000 naquela época do boom, do bug do milênio, né? Que as empresas não vão sobreviver sem software, então aquele momento assim. Teve um boom de tecnologia para as empresas, né? E nós conseguimos surfar bem esse período. Onde foi o grande sucesso da Microsiga e da TOTVS e onde se encaixa a TOTVS Oeste? O Brasil tem dimensões continentais e muito acertadamente o presidente da companhia na época, o Lars Fossentino, entendeu que precisava ter uma unidade da TOTVS, da Microsiga na época, em cada capital, em cada região importante do nosso país. Proximidade ao cliente. Proximidade ao cliente. Então ele loteou
território nacional, e escolheu sócios regionais para representarem algumas regiões. Com o DNA da Microsiga, com o DNA da TOTVS, levando conhecimento, vivendo daquilo e atendendo regionalmente, sendo próximo do cliente, fazendo a tecnologia chegar de verdade na porta, porque Exato. que você comprava tecnologia e tinha um distanciamento muito grande, você não tinha internet, você não tinha o acesso à informação que se tem hoje. Então, o movimento muito acertado, ele trouxe alguns sócios regionais e ocupou o Brasil. Na época, ele usou um modelo de franquias e que deu muito certo. Em algum momento da história, nós tivemos mais de 30, 40 operações no Brasil, ocupando cada espaço. E isso fez com que a Microsiga, e agora a TOTVS, né? Agora eu posso falar só TOTVS, se tornasse a maior empresa de tecnologia e software de gestão da América Latina. O Brasil hoje é o país que tem uma dominância muito grande da TOTVS. Nenhum outro player mundial consegue fazer frente a TOTVS no Brasil, porque isso foi ocupado de uma maneira muito inteligente. As empresas acreditam muito no desenho das nossas soluções. E é engraçado que na época, você vê que nós passamos por isso que eu falo que tudo é feito em ondas, né? Lá no começo, nós tínhamos um software que atendia meia dúzia de macro processos nas empresas, contabilidade, faturamento financeiro, estoque, produção. E isso era feito para diversos segmentos. Então, o mesmo software atendia uma indústria, atendia uma empresa de serviços, atendia uma empresa de varejo. Não tinha especialidade. Não era especialista, mas o mercado era assim, né? Não era só a TOTVS, outras empresas também tinham softwares mais generalistas e você adaptava e customizava conforme a necessidade de cada cliente, de cada negócio. E aí que veio ocorrer as grandes transformações do mercado, né? A primeira delas, um jogo muito importante, foi a especialização. Então, empresas importantes e grandes como a TOTVS começaram a ter processos de especialização. Então, hoje, para o segmento educacional, temos um produto específico e pensado para gestão educacional, gestão acadêmica, com aplicativos. Tem times falando sobre isso e vivendo inovação para esse mercado o tempo inteiro. O mesmo funciona para manufatura, para serviço, para distribuição, para logística, para varejo. E aí dentro do varejo, você tem diversos tipos de varejo. Você tem desde mercado ou confecção, que são produtos, pensamentos e inovações diferentes para esses mercados. Essa foi uma primeira grande revolução que teve na indústria do software, que era trabalhar com especialização. Segunda, que eu julgo muito importante, e que aconteceu recentemente, ela veio de 2014 para cá, é o que eu chamo de democratização do uso de software. Porque para você ter um software de gestão, custava muito caro. Então você comprava o software, tinha uma taxa de licenciamento caríssima, você pagava uma manutenção para poder manter aquilo, e você tinha um custo de implementação de mão de obra, e que levava 6 meses, um ano, às vezes mais tempo, para poder implementar, e que fazia com que isso não fosse viável para um número maior de empresas. E um desafio que a indústria de software teve, e que eu acho que a TOTVS encabeçou muito bem, foi democratizar isso, trazendo software por assinatura. Então, você reduz o processo de implantação, entrega processos mais especialistas, mais enxutos, para mercados específicos. Eu tenho um software aqui para a universidade, para a escola, que já está pronto, eu já pensei em tudo, não precisa customizar, ele custa mais barato e você paga aqui por uma mensalidade e eu vou implantar mais rápido. Então, essa foi o segundo movimento muito importante no mercado e que eu sempre traduzi como uma virada de chave, né? Agora cabe no bolso e é fácil de implantar. Essa democratização fez com que um número maior de empresas tivesse acesso ao uso desse tipo de tecnologia. Porque hoje a tecnologia é algo básico para uma empresa, né? O empreendedor precisa da tecnologia para ele sobreviver e crescer no mercado. Caroline, como é que é a tecnologia na Univel? Qual é a importância da tecnologia para o ensino, para a educação? Sem dúvida, ela tem um papel central conosco também, né? Então, aqui na instituição,
todos os cursos, sem exceção, detêm, além da presencialidade, da sala de aula tradicional, né, onde o professor está lá, tem um contato diário com os alunos vêm, existe uma sala virtual, né, para todos os cursos. Então, o que acontece? Mesmo o curso que é presencial, que o aluno opta por essa modalidade, na qual ele prefere vir para a faculdade todo dia, ter as 4 horas aula todo dia aqui com o professor e o aluno vão ter uma sala virtual, onde lá o professor pode colocar materiais, vídeos, disponibilizar uma entrevista, disponibilizar um podcast, mostrar outras alternativas, porque o aluno hoje, esse aluno que a gente recebe, que normalmente é o aluno ali de 18 anos, ele é muito tecnológico, né? Ele fica o tempo todo conectado. Não faz sentido hoje na educação a gente não usar a tecnologia, porque ele é um aluno que está vivendo isso, respirando isso, né? Então, hoje, qualquer processo onde a gente vai falar sobre qualquer coisa com um aluno, com uma pessoa de 18 anos, que é o nosso maior público, né? Aquele pessoal que a gente tinha no começo da vida da instituição, que eram as pessoas que a gente chamava, né, que ficavam por um tempo sem estudar porque não tiveram oportunidade, e aí foram para os bancos escolares com 30, 40 anos, hoje, com a história da instituição, né, e com o crescimento da educação dentro de qualquer local, onde a gente tem aí praticamente todas as cidades, pelo menos com um polo regional de educação, né? Hoje, a maior parte desse público que sonhava em fazer o ensino superior e não tinha tido oportunidade, já estudou, né? Então, a gente tem hoje ainda alguém que vem ali com 40 anos, 50 anos, 70 anos. A gente teve, esses dias, um rapaz que se formou aqui num curso conosco com mais de 70 anos. Mas isso hoje é exceção, né? E hoje esse aluno com 20 anos, ele é altamente conectado. Né? Que bom, então podemos entender que a tecnologia ajuda a democratizar a educação. Sem dúvida nenhuma. Mesmo para o aluno que tem uma instituição presencial hoje na sua cidade, né, dos maiores centros, como Cascavel, tem casos onde o aluno não tem. E esse aluno que não tem, a educação chega até ele. Né? Ele pode escolher um curso 100% à distância. Hoje, a tecnologia anda muito conosco, né? Nós temos, por exemplo, no nosso modelo educacional, todos os cursos têm tarefas semanais, a qual o aluno se prepara antes de vir para a aula, para ter a aula com aquele professor. Então, veja, o professor no início do ano, no início do semestre, ele elabora, o próprio professor, um roteiro de estudo, ele elabora questões, ele elabora como se fosse um fio condutor do aprendizado. Aquele aluno, antes de vir para a aula, ele precisa acessar essa sala virtual, que a gente chama de ambiente virtual de aprendizagem. Ele faz as atividades, daí a gente conversando com os alunos, normalmente eles vão fazer isso no sábado, no domingo, às vezes até separa ali meia hora antes enquanto está vindo para a faculdade, enfim. Ele representa aquela atividade no ambiente virtual, estuda aquele pré-roteiro básico, para ele chegar na sala e aquele conteúdo não ser completamente novo para ele, né? Para ele ter condição de debater com o professor. Que legal, porque otimização. Isso, e hoje o aprendizado, ele precisa ser nessa via de mão dupla, né? A gente que estuda educação, a gente sabe que o maior índice de aprendizado, com pesquisas que a gente sabe, não é só o aluno que ouve ou só o aluno que vê. É o aluno que interage, né? Nós aprendemos, nós retemos muito mais aprendizado, né? Então, com as pesquisas educacionais mundiais, sabendo que é aquele aluno que troca com o professor. Não é só aquele aluno passivo, é o aluno ativo. Por isso que a gente vem falando aí há alguns anos de metodologias ativas de aprendizagem. Então, hoje, na instituição, a nossa metodologia pressupõe o aluno se preparar, ele realiza questões que valem nota antes de vir, né? Porque quando a gente vai falar de metodologia ativa, a gente precisa fazer com que esse aluno realmente vá. E aí, aqui na instituição, a gente tem uma ótima moeda de troca, que é a nota. Né? Então, se o aluno não fizer aquelas questões antes de vir, ele não detém essa nota e ele corre o risco, muitas vezes,
de não ser aprovado na disciplina. Mas isso vem de encontro com o que tem de desafio essa geração nova, né? Eles não precisam sair da caixa, eles não nasceram nela, Perfeito. eles precisam participar ativamente desse processo de educação e não simplesmente ouvir e fazer isso de uma maneira que obedeça também ao tempo deles, com o uso de tecnologia. E isso faz com que o mercado mude, né? A tecnologia precisa apoiar a educação, precisa se transformar, porque essa turma é a turma que vai conduzir o processo de negócios que vem lá na frente. Exato, exato. Uma mudança também no jeito. Sei que às vezes é mais leve e que funciona melhor, porque ela é mais Interativa. interativa. Isso, aham. E o aluno participa mais. Veja, se eu chego aqui nesse campo de conversa nosso, onde eu já li previamente alguma coisa sobre o que a gente vai falar, sobre eu já assistir uma reportagem, porque não é só leitura esses roteiros. Esses roteiros, às vezes, o professor vai disponibilizar uma entrevista de 5 minutos, o professor vai disponibilizar um capítulo de um livro, o professor vai disponibilizar uma pesquisa. São pequenos insights que o professor dá, seja ele de leitura, de escuta para esse aluno sobre aquele assunto, para que o aluno chegue um pouco mais preparado e se sinta seguro de participar, né? E isso faz com que o aluno interaja muito mais. Então, isso é o que a gente chama de metodologia ativa. Hoje não faz mais sentido a gente não interagir com isso, né? Esse é um modelo educacional a qual a Univel, de alguma forma, tem estruturado contingências para fazer esse aluno aprender, e eu não tenho nenhuma dúvida, né, quanto educadora aí, enquanto pessoa que sou pedagoga, sou psicóloga também, fiz uma formação em direito, de que as instituições que não vivenciarem o aluno com a tecnologia e com a presencialidade através dessa mistura, ela não vai ficar no mercado. Integração e conexão. Isso, perfeito, Eu acho que é isso mesmo. importante ter tudo isso junto e trazer a experiência para o aluno. O aluno tem que praticar, né? Não é ter só a teoria, e a tecnologia ajuda em todo esse processo. Legal. Beltrame, ser empreendedor é passar por desafios, e muitos. E não são poucos. Eleja para nós aí um ou dois desafios que marcaram a sua vida de empreendedor. Acho que o primeiro desafio que eu me lembro, olhando para o mercado de tecnologia, bom, lá atrás é bom destacar que o início, eu acho que esse é um grande recado que eu gostaria de deixar, que isso é importante. O início sempre é difícil, então toda vez que você lembra de desafios, não tem como não se lembrar dos primeiros Começo. O começo ele exige muito esforço, com pouco retorno, ele tem mais sonho do que retorno, né? Então acho que é importante você acreditar no teu propósito, insistir. Muitas vezes, se você acordar desanimado, acreditando, tente mais uma vez, não deixe o sonho de lado, persista, porque uma hora esse equilíbrio chega e as coisas acabam dando certo. Então não desista do teu sonho. Então, lá no início da etapa zero, acho que isso naturalmente é um grande desafio, porque é o start de um sonho para se transformar numa empresa, uma realidade, uma referência. Segundo, a área de tecnologia, eu estava dizendo para vocês sobre esses desafios naturais que o mercado de tecnologia passou, e cada um deles nos trouxeram desafios diferentes. Então, em algum momento, as nossas empresas no mercado de tecnologia eram empresas de serviço. Você vivia de uma prestação de serviço, de implementar software nas empresas. Em algum momento isso deixou de acontecer. Nós precisamos transformar o nosso negócio num modelo de receita recorrente, onde o cliente paga uma mensalidade e paga muito menos esse custo de aquisição. Isso transforma o nosso negócio. E você tem um período aí de ramp-up, você tem um período para readequar a sua empresa para esse novo modelo de receita e trabalhar para o mercado. Então esse é um outro grande desafio. O mercado evolui e nós, como empreendedores, temos que evoluir ou estar à frente desse processo. Sem dúvida. Esse é o terceiro ponto que eu ia comentar agora. Então, você precisa adequar o teu negócio a essas mudanças e sempre estar de olho. Então, o que vem pela frente agora? Olha só o desafio que nós da área de tecnologia estamos vivendo. A TOTUS, além de ter o pilar de gestão, que foi o que fez a TOTUS se tornar a maior empresa da América Latina,
Hoje tem outras duas grandes dimensões, são Business Performance e TechFin. Então, traduzindo isso, gestão é aquilo que nós fazíamos para fazer com que a empresa ganhasse produtividade. Eu implanto software para você estocar da maneira correta, receber da maneira correta, faturar, atender legislação, estar compliance quanto à parte fiscal, impostos, contábil. Tudo isso a gente fez muito bem durante muitos anos. Agora tem um novo pilar que é o de Business Performance, que é o quê? Eu tenho soluções, tecnologias e ferramentas para fazer com que os nossos clientes vendam mais. Eu estou falando de soluções de marketing, de e-commerce, inteligência de dados. Eu começo a me antecipar e trazer tecnologia para que os nossos clientes se tornem mais competitivos. Olha que bacana. Ganhando eficiência de um lado, fazendo mais com menos e vendendo mais com menos tecnologia. Esse é o papel da TOTVS. Então a gente tem que sair na frente, pensar e trazer soluções para todos os mercados. E o terceiro pilar, que é o TechFin, é usar a tecnologia a favor para oferecer crédito mais barato, com score menor para os nossos clientes. Então, eu dou solução de crédito, eu dou ganho de eficiência e dou inteligência para que o cliente venda mais. A gente fecha o ciclo, mas isso nos põe numa posição isso nos põe numa posição de sempre estar na vanguarda, trazer tecnologia nova para fazer com que o nosso cliente seja cada vez mais competitivo. Então, esse é um desafio constante. Então, mudar, né? O negócio é mudança. Você tem que evoluir com o mercado. A TOTVS saiu de umas soluções de gestão para controle operacional das empresas e evoluiu para Business Performance e TechFin. Hoje podemos dizer que TOTVS também é uma empresa da área financeira. Uma empresa da área financeira, uma empresa da área de negócios que ajuda a vender mais. Totalmente disruptivo. Totalmente, e não para por aí. Porque agora nós vamos pegar essas três dimensões e conectar, e já estamos fazendo isso, com tudo que vem pela frente com inteligência artificial, que vai mudar uma série de trabalhos repetitivos nas empresas. Então tem muita coisa, assim, o desconforto é o lugar onde a gente vem o tempo inteiro. É para conseguir trazer esse monte de tecnologia e inovação. O desafio é ficar no desconforto. Não tem jeito. Top, top. Caroline, como o Beltrame comentou, né, nós estamos num processo de evolução contínua. E a Univel, quais são os projetos ou inovações que está desenvolvendo, atuando nos dia a dia de hoje? A Univel está sempre crescendo, né? Então, por exemplo, essa própria metodologia que a gente implantou, onde o professor vai desenvolver as questões, é uma metodologia que começou a rodar há pouco tempo, né? Porque ainda a gente, por muitos anos, foi da metodologia tradicional, de chegar ali, o professor falar, e o aluno escutar, né? Isso é o que acontece em 95% das instituições de ensino ainda. Então, vamos lá, vamos mudar para um modelo pedagógico, a qual a gente consiga fazer esse aluno estar mais ativo, vamos pensar em como fazer isso, vamos pensar numa sala virtual que atenda isso, que dê suporte, uma tecnologia que venha e que case adequadamente dessa forma. Funcionou. Estamos crescendo nesse modelo pedagógico, então, ou seja, cada ano mais gente vai estudar dessa forma. Além disso, nós estamos aí, tivemos um crescimento muito recente, muito intenso, né, na área da saúde nos últimos anos. Então, tivemos, desde 2018 para cá, muitos cursos na área da saúde, né, desde psicologia, odonto, nutrição, biomedicina, fisioterapia. Temos turmas desses cursos tanto de manhã, quanto à tarde, quanto à noite. Então, a gente tem um exponencial crescimento numa instituição que prioritariamente só era da área de negócio. Então, a gente nasceu, né, sendo da área de negócios. Por muito tempo, o nosso curso de Direito era o grande patamar da instituição, mas hoje não é só ele, né? Hoje a Univel é muito completa. Então, continuamos crescendo no curso das áreas de saúde, né? Continuamos a tradição da área de negócios, a qual a Univel nasceu, né? Nosso curso, nos cursos de administração, contábeis, todos os cursos tecnólogos, onde a gente tem processamento
de processos gerenciais, gestão comercial, recursos humanos, área de sistemas de informação, né? Então, a gente continua nesse exponencial crescimento, mas ainda estamos expandindo. Então, estamos muito fortes também nas engenharias. Esse ano, então, estamos abrindo engenharia elétrica, né, para o próximo ano. Vamos ter vestibular de farmácia, né, também para o próximo ano, que são cursos novos. Então, a gente não para, né? Estamos continuando nesse crescimento. O curso de engenharia de produção, que é também uma das engenharias, começamos, então, a fazer algumas projeções de alguns cursos que são mais teóricos começarem a rodar com carga horária à distância, né? Então, esse aluno, depois da pandemia, ele também mudou um pouco do perfil, ele aprendeu a estudar através da tecnologia. Então, a gente acelerou pelo menos esse processo aí de 10 a 15 anos. E aí, a gente tem aí, sem dúvida nenhuma, um exponencial crescimento da educação à distância também, a qual a Univel tem vivido esse processo através de uma educação híbrida, né? Um aluno que vai estudar parte do seu tempo através da tecnologia, através do ambiente virtual de aprendizagem e vai vir para cá fazer as práticas, vai vir para cá fazer estágios, vai vir para cá discutir casos para otimizar o tempo dele também. Então vamos dizer que a Univel hoje está cada vez mais integrada ao dia a dia do acadêmico, do aluno, né? Com tecnologia e com também diversidade nas metodologias de ensino, que vai desde metodologias ativas à execução de práticas no dia a dia do acadêmico. Sem dúvida. Muito legal tudo isso. Para finalizar um pouco aqui, eu gostaria de escutar um pouquinho de vocês. Qual é a visão desse nosso projeto do Empreenda Talks aí para o mundo empresarial, Beltrame, e Caroline, no mundo acadêmico? O que um projeto como esse de trazer conhecimento, trazer histórias de sucesso ou trazer dicas para a área de empreendedorismo possam ajudar tanto os acadêmicos quanto aquele empresário que queira evoluir o seu negócio, ou queira criar o seu negócio, ou que queira evoluir no seu mundo empresarial. E também, empreendedorismo, pessoal, vamos entender que não é somente abrir uma empresa. Empreender, você pode empreender dentro da sua empresa. Você pode ter o intraempreendedorismo, você crescer no seu departamento, na sua área ou na sua função. E para isso você precisa de conhecimento, para isso você precisa evoluir de uma maneira um pouco mais rápida. E vindo com dicas, com informação, com conteúdo e conhecimento, ajuda muito mais rápido todo esse processo. Caroline. Para nós da área educacional, né, e eu acho que para a população como um todo, ter um podcast, né, ter um momento onde a gente consiga falar sobre empreendedorismo é uma inspiração, né? Eu não vejo de outra forma como é um aprendizado na qual vai se compartilhar ideias, vai se poder gravar e disseminar para o máximo possível de pessoas inspirações, histórias, né, dificuldades, para que a gente possa compartilhar que às vezes aquela pessoa que a gente viu lá hoje, né, numa grande empresa, também começou de uma forma, também teve as suas dificuldades. O ser humano, ele precisa se encontrar num determinado espaço. Então, quando ele percebe que a história dele foi replicada ou foi compartilhada com outras pessoas, ele se fortalece também, né? A dor, digamos, do empreendedor, porque é como o próprio Marcos estava falando, empreender é viver no desconforto, né? Você nunca sabe, tem certeza absoluta que aquilo dá certo. E às vezes não dá, né? E às vezes você tem que mudar o caminho na metade do caminho, ajustar aqui. Então, quando você compartilha essa história e essa vivência com as pessoas, com a população, com os alunos, isso faz com que a gente se fortaleça. Porque a dor, quando é compartilhada enquanto ser humano, a pessoa tem mais força para levar em frente. Então, sem dúvida, as pessoas que buscam empreender precisam saber que o sucesso, ele não é imediato, ele é algo que está numa constante busca, né? Ele não acontece sem um trabalho duro por detrás, sem estudo, sem organização, sem dedicação, né? Não tenho nenhuma dúvida que as pessoas que vão passar aqui por esse podcast, elas vão contar histórias de muito trabalho duro,
né, de muitos desejos, de muito sucesso, mas que por detrás disso existe muito esforço, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso inspira as pessoas, isso fortalece as pessoas para buscarem esse lugar, né, de sucesso, que é a trajetória profissional, que com certeza os nossos alunos, o colaborador lá da empresa que está escutando isso, espera sem dúvida nenhuma. Show de bola. Beltrame. Você vê, né? Nós falamos de bastante coisa aqui, mas tudo está em torno de inovação. Falamos muito de inovação. Então, quero dar uma fala sobre a mudança do jeito de ensino, de como vocês estão inovando para trazer essa nova geração com um modelo de ensino mais ativo, mais dinâmico. E nós estávamos falando sobre como a tecnologia tem que avançar para poder atender esse mercado. No final, eu entendo que nós temos pela frente um desafio geracional. Tem uma geração vindo por aí que consome diferente, que tem outras necessidades, são as pessoas que vão conduzir os negócios daqui para frente e nem sempre da mesma maneira que nós conduzimos os negócios hoje em dia, que também não é a mesma que foram conduzidas há 10, 20 anos atrás. Eu acho que o nosso desafio, e é muito importante um programa como esse, né, uma iniciativa como essa, que você vai trazendo tudo aquilo que já funcionou, você traz aquilo que foi criado com histórias inspiradoras, seja de empreendedorismo ou intraempreendedorismo. Tem coisas no empreender que elas não vão mudar. A paixão, o esforço, a dedicação, a qualidade de gestão, a transpiração, isso nunca vai mudar. Mas talvez algumas coisas com tecnologia, com inovação, com inteligência artificial que vem vindo para mudar completamente o jeito que a gente faz algumas coisas, vão precisar ser adaptadas. Eu acho que é legal trazer para essa geração que vem vindo tudo aquilo que nós fizemos de bom, que eles consigam aproveitar, que a gente consiga aprender também com eles, né? Porque a gente aprende muito, é uma troca constante. Então que isso sirva de legado para que eles continuem, né? Porque essa transformação geracional aconteça, que eles continuem produzindo mais e melhor de tudo que a gente já fez até agora. Então acho que vai ser um legado muito importante. Legal, gente. Agradeço a presença de vocês aqui hoje, nesse primeiro nosso podcast, né, Empreenda Talks. Caroline, Beltrame. Obrigado pela audiência de vocês e curta as nossas redes sociais e divulgue o nosso podcast Empreenda Talks.